Atenção Marvecos, Marvelinos, Marvelnautas e Marveloides, está começando o Marvete Land e hoje vamos falar sobre a origem dos mutantes da Marvel. Dos grupos de heróis de maior sucesso da Marvel em todos os tempos, os X-Men surgiram em 1963 e a história com a origem deles foi republicada aqui no Brasil na Biblioteca Histórica Marvel, os X-Men Volume 1, em outubro de 2007, pela Panini, trazendo as 10 primeiras edições da revista Uncanny X-Men. Essa coleção também está disponível em inglês nas compilações chamadas de Masterworks, no site e nos aplicativos da Marvel para tablets e smartphones. A primeira história dos X-Men foi publicada em setembro de 63 e começa com o professor Charles Xavier reunindo seus alunos Ciclope, Fera, Anjo e o Homem de Gelo para apresentar uma nova participante na escola, a Garota Marvel. Todos eles são mutantes com poderes especiais e essa desculpa de serem mutantes foi algo pensado por Stan Lee para não ter que dar explicações sobre a origem dos poderes dos personagens. Eles eram assim e pronto. O Ciclope emitia rajadas de energia pelos olhos, o Fera tinha força e agilidade sobre-humanas graças à sua estrutura física que lembrava a de fortes orangotangos. Naquela época, ele ainda não era azul. O Anjo tinha asas e podia voar, e o Homem de Gelo alterava a composição de seu corpo, ficando revestido de neve e manipulando o gelo. Já Jean Grey tinha o poder da telecinese, assim como o professor Xavier, que em compensação sofria de paralisia nas pernas. A história já apresenta também o maior inimigo dos X-Men, o famoso Magneto. Enquanto o professor X sonhava com a convivência pacífica entre humanos e mutantes, Magneto, que também era mutante, queria que a sua raça dominasse o planeta e acabasse com os humanos. Um plot que duraria décadas, gerando ótimas histórias. A segunda aventura do grupo traz um combate com o Vanisher, um vilão que não teve o seu nome traduzido aqui no Brasil. Com a capacidade de se teleportar, o Vanisher ameaça o país norte-americano ao roubar os planos de defesa. A história destaca os aspectos da vida adolescente dos X-Men, principalmente a imaturidade, o que traz uma certa dificuldade aos heróis, mas por fim, o Professor X acaba entrando na mente do Vanisher e limpa os seus pensamentos, fazendo com que ele esqueça quem ele é. Nessa história aparece pela primeira vez o termo Homo Superior, que seria a oposição ao Homo Sapiens, o começo de um plot de guerra étnica que daria o tom nas histórias dos X-Men. E é bom destacar a presença de uma mulher no meio do grupo, utilizando seus poderes para defender o bem contra o mal. Quer dizer, nem tanto assim. Em Uncanny X-Men número 3 temos a primeira aparição do Blob, mais um inimigo clássico dos mutantes. Invulnerável Blob era enorme e é encontrado por Charles Xavier, que queria recrutá-lo para o grupo. Só que o tiro saiu pela culatra e o Blob decide que quer acabar com os X-Men atacando a escola. Mais uma vez, Charles Xavier tem que entrar na mente dos inimigos para apagar suas memórias. Uma solução que empobrecia as tramas, já que isso poderia ser convenientemente o fim de qualquer problema contra eles. Os destaques engraçados são as roupas usadas pelos adolescentes, espalhafatosas e coloridas típicas dos anos 60, além da primeira menção do nome de Ciclope, Scott Summers, e uma bizarra menção sobre uma possível atração de Charles Xavier por Jean Grey. Ainda bem que esse assunto foi logo abandonado. Na edição seguinte da revista, vemos o retorno de Magneto, o único que não sofria o controle mental de Charles Xavier graças ao seu capacete. Dessa vez ele trazia junto os seus seguidores, Groxo, Mestre Mental, Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, que formavam a Irmandade dos Mutantes. O Groxo e o Mestre Mental são os dois que mais vestem a camisa de Magneto. Já Mercúrio e a Feiticeira Escarlate seguem o mutante controlador de metais, porque ela foi salva por Magneto, fato que seria explicado melhor depois de muito tempo. Mercúrio é irmão dela e não deixa a menina sozinha junto com esse bando. Os X-Men são acionados quando o terror contra os humanos começa a ocorrer em certas localidades e a batalha entre os dois grupos é intensa. No fim, os jovens alunos do Professor X quase explodem tudo, mas são salvos pelo próprio Xavier, que em um ato heróico
se joga de sua cadeira de rodas à frente de seus comandados. E quem também salva a pátria é Mercúrio, que volta e desarma a bomba atômica, evitando que milhares de inocentes pagassem o pato. O mistério sobre o destino de Charles Xavier fica para a história seguinte, em Uncanny X-Men 5. Xavier fica de cama sem seus poderes telecinéticos e os jovens X-Men têm que se virar sozinhos. Magneto se esconde em um asteroide e arma um plano para tentar descobrir onde os X-Men viviam. O Anjo acaba sendo capturado e levado até o asteroide X, mas o Bruxo acaba levando sem querer os outros X-Men também para lá, e eles conseguem lidar com seus oponentes, escapando do meteoro mais uma vez graças à intervenção de Mercúrio e da Feiticeira Escarlate. Por fim, o grupo de heróis descobre que na verdade o Professor X não tinha perdido seus poderes e estava testando seus liderados, uma bela prova surpresa para os alunos do Charles Xavier. Como destaque, uma interessante cena dos X-Men fugindo uniformizados de metrô. Em mais uma interessante história, vemos os X-Men e a Irmandade de Mutantes buscando uma aliança com Namor. A 6ª edição da revista dos X-Men apresenta um conceito interessante, abordando a possibilidade de Namor ser um mutante, e graças a essa possibilidade os dois grupos oponentes querem a sua aliança. A história aprofunda um pouco mais as relações de Mercúrio e da Feiticeira Escarlate com Magneto e mostra que os irmãos não são tão mal assim. Além disso, a história tem elementos de humor e uma boa distribuição de surpresas e reviravoltas. Em Uncanny X-Men 7 vemos o retorno de Blob, que recupera a memória e é aliciado por Magneto para se juntar à Irmandade de Mutantes. Charles Xavier se retira para resolver assuntos particulares e deixa o Ciclope tomando conta do pessoal. Quando o alarme soa, o grupo de heróis tem que tentar evitar a união de Blob com Magneto, mas o próprio manipulador de metais acaba estragando o plano ao atacar todo mundo sem se preocupar com quem estava ao alcance de seus mísseis. A Irmandade dos Mutantes começa a ruir e os X-Men têm alguma dificuldade sem o seu líder maior, porém, vemos o Cérebro pela primeira vez, ainda como uma máquina maluca, cheia de cabos e tubos por todo lado, bem ao estilo Jack Kirby de desenhar. A história seguinte traz um novo mutante no mundo. Unus tem poderes que o tornam praticamente intocável, e como sempre Magneto tenta incluir o personagem em seu grupo de vilões. O papo de segregação de mutantes volta à pauta e o Fera sente o ódio dos humanos bem de perto. Apesar de tudo isso, o Fera usa o seu intelecto e constrói uma máquina que resolve o problema, forçando o Unus a abandonar a ideia de se unir com Magneto. Nessa edição temos ainda a primeira aparição do novo visual do Homem de Gelo e ainda ficamos sabendo que Charles Xavier andava em uma missão importante em algum outro lugar. A qualidade das histórias dos X-Men começa a piorar e na edição seguinte da revista eles fazem um crossover com os Vingadores, mas nem assim as coisas melhoram. Xavier enfrentava um inimigo chamado Lúcifer, que não tinha nada a ver com o capeta. Aparentemente foi ele o responsável por deixar Xavier em uma cadeira de rodas, mas a história não fica bem explicada. Os X-Men devem impedir os Vingadores de atacar Lúcifer, pois se o vilão morresse, uma bomba explodiria e Xavier seria atingido. Um bom roteiro que poderia ter dado uma bela aventura, mas que acaba sendo apenas um amontoado de personagens. Sem contar alguns momentos inusitados como o Professor X fazendo rapel de cadeira de rodas e o Ciclope salvando o navio de um iceberg bem ao estilo Titanic. A última história desse encadernado traz a primeira aparição de Ka-Zar e a Terra Selvagem. Os X-Men achavam que Ka-Zar era um mutante, já que ele havia sido avistado no meio da Antártida usando uma sunguinha de pele de leão. Mas ele ainda era apenas um selvagem no local escondido e o grupo acaba contando com a ajuda dele para resgatar a garota Marvel, que é aprisionada. Nada muito especial além de uma falha na edição original em inglês, com Jean Grey chamando o Anjo de Scott. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, seus comentários, sugestões e críticas, assine o canal, visite o nosso site marvelchrono.blogspot.com.br e não deixe de acompanhar as novidades do maior projeto brasileiro de organização cronológica das histórias da Marvel.